Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Sejam todos bem-vindos a mais um aulão semanal e hoje a gente vai falar isso. Como enfrentar a sensação de morte causada pela ansiedade, tá bom? Gente, só vou ver aqui rapidinho a luz, tá gente? Aí, ok. Vamos lá, tá? O que a gente vai falar no aulão de hoje? A gente vai falar como que isso acontece, né? Como que a crise de pânico pode aí, em casos fisiologicamente falando, tá causando a crise de pânico, o que acontece no cérebro para estar acontecendo essa crise, o que nos leva a ela, tá bom? A gente vai falar como características aí que talvez você não saiba, talvez você nunca ouviu falar, porém existem também algumas características que a gente pode ver na crise de pânico e, por fim, as dicas de como a gente já pode aí tá lidando com a crise de pânico, como a gente pode tentar controlá-la, tá? Então a gente vai ver tudo isso agora, tá bom? Só vou aqui entrar no chat, tá? Do pessoal, tá bom? E então a gente vai tá vendo e vai estar começando para eu estar controlando aí. Só deixa eu diminuir, ok? Vamos lá então, tá? Como que acontece neurologicamente falando a crise de pânico e essa sensação de morte, tá? Primeiramente aí o que acontece é que aumenta muito o nosso sistema nervoso central, aumenta muito a atividade aí e acontece que esses hormônios começam aí cada vez ficarem maiores, cada vez a pessoa sente mais e mais esses hormônios, tá bom? Então ele leva um pico que a pessoa acha que vai realmente morrer, que a pessoa acha que ela vai falecer naquele momento por causa que aumentam dois hormônios de uma maneira muito brusca, muito forte, que são a questão do cortisol, tá? E da adrenalina, tá bom? Então temos os dois aí, o cortisol e a adrenalina, eles aumentam de maneira muito intensa, muito alta, tá? E essa sensação, o que difere aí a pessoa das crises de ansiedade e das crises de pânico é a questão da sensação de morte eminente, tá? A pessoa acha que vai morrer naquele exato momento, que ela vai ficar muito mal, tá bom? Então ela começa aí a ter essa sensação de morte, ela começa a ter essa questão que incomoda muito ela pode ficar ainda mais focada nos sintomas que ela tem, provavelmente, aí quais sintomas que aparecem de uma maneira mais intensa é a taquicardia, que é a aceleração do coração, também a dores no peito, respiração acelerada ou falta de ar. Então tudo isso pode estar ocorrendo, tá bom? Então esse é um possível caminho que a gente pode estar sentindo aí as crises de pânico e a sensação de morte dela, tá bom? Olha o pessoal entrando aqui. Oi gente, boa noite, tudo bom? Vamos lá. Então, eu tenho também um exemplo de uma pessoa muito próxima que ela veio aí, ela tá realmente, ela passou, né, essa sensação muito ruim, é uma pessoa muito próxima, e isso, ela achou que estava muito mal e ela veio até mim, e ela começou a conversar, e ela começou a falar, por fim, depois ela acabou meio que esvaziando essa sensação que ela tava, essa sensação de morte que ela tava, porque ela achou que realmente ia morrer, ia falecer naquele momento. E depois isso passou, né? Ele falou assim, nossa, conversando aí com você, essa sensação passou, eu não tô mais sentindo aquela sensação de morte, então agora eu tô mais tranquilo, tá? Por quê? Porque provavelmente a pessoa passou por essa situação aqui, tá? A química cerebral da pessoa foi aí baseada nesse contexto que a gente falou. Então, a pessoa pode sentir realmente aquela sensação, tá, de morte. Aquilo lá pode
tá levando a ela a, às vezes, ter um desespero, ir para o hospital. Então tudo isso pode estar ocorrendo com a pessoa, tá? Oi, gente, boa noite. Tudo bom com vocês? Vamos lá. Gente, é a Kelly falando aqui. E aí, Amanda, boa noite. Eu tenho muito isso, parece que mesmo que vai morrer, e dói demais a dor no peito. É, realmente, isso daí é uma coisa que pode aparecer na crise de pânico, então realmente isso pode aparecer e a gente está sentindo isso, tá? Vamos falar agora sobre as características, tá bom, gente? As características que acontecem é o seguinte, tá? A pessoa pode sentir uma crise de pânico entre 10 a 30 minutos, tá? Dependendo a intensidade da pessoa, dependendo da intensidade que ela está sentindo aquilo, o que ela fez, então pode durar aí de 10 a 30 minutos, tá? Uma em 10 pessoas podem sentir a crise de pânico, essa sensação de morte. Isso é muito comum. Então, a pessoa realmente nem precisa ter o transtorno de pânico também. A pessoa não precisa realmente ter a síndrome. Ela não precisa ter os transtornos para estar sentindo essa crise. Essa crise, provavelmente, a pessoa, se não tiver a síndrome também, ela não vai sentir durante toda a vida dela, tá? Vamos lá. Então, também cada uma entre 20 pessoas podem aí estar tendo ou desenvolvendo o transtorno de pânico. Isso daí é mais comum do que se imagina também, tá bom? Tem outra questão também. A crise de pânico, mesmo que ela passe uma sensação muito ruim de sensação de morte, tá? Ela não vai te matar. A gente não vai morrer por causa da crise de pânico, tá bom? Por causa dessa sensação de morte, realmente a gente não vai morrer. Mas sempre é bom verificar antes a sua saúde física para ver se está tudo em ordem, tá bom? Ela não vai nos deixar, eu vou até colocar entre aspas louco, né? Não vai nos deixar louco, porque ela realmente não vai mexer em alguma parte neurótica, psicótica da pessoa. Realmente ela não vai impactar dessa maneira, tá? A sensação física da pessoa pode ser muito ruim, mas ela não vai deixar louco, né, digamos. E também não devemos nos desesperar, tá? Isso daí por quê? Porque quanto mais a gente liga para essa sensação, mais ela fica forte, mais ela fica reforçada. Então, esses 10 a 30 minutos, às vezes pode ultrapassar também, às vezes pode ser um pouco antes, mas, enfim, a pessoa aí pode estar sofrendo com isso. Se ela se desespera, se ela foca mais ainda naqueles sintomas, se ela fica ainda mais observando tudo que está acontecendo com ela, isso daí pode estar influenciando também. E, falando tudo isso, depois, no caso agora, a gente já vai para as nossas dicas, tá bom? Vamos lá. As dicas. Primeiramente, tá? Não filosofe quando você está tendo uma crise aí de ansiedade, de pânico, no caso, relacionado ao transtorno de pânico, tá bom? Relacionado à questão da morte. Então, não adianta nesse meio tempo você tentar filosofar, você tentar pensar positivo, você querer colocar as coisas em ordem, que não vai funcionar, pelo menos nesse momento. Então você pode abrir mão disso, temporariamente falando, procurar aí uma pessoa que você tem extrema confiança, tá? Que é aquela pessoa que você sabe que pode contar com ela, aquela pessoa que você pode ligar a qualquer hora, a qualquer momento, e não vai incomodar a pessoa entende o que você está passando, a sua situação. Então, procurar essa pessoa aí, tá bom? Para estar falando sobre
esses tipos de sentimentos que você tá, toda essa carga que tá sendo trazida para você. Por quê? Porque dessa maneira você também não foca nos sintomas da sensação da morte que traz aí pela crise de pânico. Você vai se focar na outra pessoa, no que ela está falando. Então isso é muito importante a gente estar de olho, tá bom? A Rafa falou, gente, tem alguma técnica ou dica que ajude a diferenciar uma crise de ansiedade de um problema real de saúde? Ó, é uma coisa que um pouco extensa para a gente estar abordando. Mas se quiser a gente faz um aulão, tá bom? A gente faz um aulão sobre isso daí, tá ok? Vamos lá então. E a última dica que a gente tem aí, o relaxamento. Oi Carmélia, boa noite, um abraço. A gente tem o relaxamento, mas o relaxamento muscular. Tá bom? Que tipo de relaxamento é esse? Um relaxamento que a gente vai focar mesmo nas sensações do músculo no nosso corpo, tá? O que vai acontecer? Quando, que nem eu disse anteriormente, quando a gente está com a sensação de morte, a gente presta mais atenção ainda nos sintomas da ansiedade, né? Nos sintomas das crises, e isso vai tendo aí uma piora, por causa que a gente presta mais atenção naquilo. Quanto mais foco a gente coloca, mais aquilo tende a se estender, tá bom? Então o que você pode estar fazendo? Por exemplo, se você for colocar aí a sua atenção no seu braço, digamos. Então você primeiramente vai apertar aí, tá? Por exemplo, eu quero colocar aqui a atenção na mão. Então você vai apertar com muita força, tá bom? E você vai apertar por 5 segundos. Então você segura por 5 segundos, depois você solta. Você soltando, você presta atenção como que ficou esse relaxamento. Então você repara e repara o que está trazendo para você esse relaxamento da sua mão por 10 segundos. E depois, se quiser, você pode ir fazendo com outras partes do corpo. Você vai fazendo aqui com o antebraço, você segura por 5 segundos, depois solta, sobe com o bíceps e vai contraindo o corpo e prestando atenção nessa contração, tá bom? Oi, Carmela, estava com saudade de você, Murilo. Opa! Beleza. Mano, sempre falam para voltar para a realidade nesse estado. Realmente, é uma coisa que a gente pode estar treinando e fazendo. Faz sim. Beleza, então, Rafa. Depois você manda lá para mim, tá? Vamos lá? Então, você aprendeu o que na aula de hoje? Como que essa sensação de morte aí pode ser causada, tá? Pela ansiedade, pelas crises de pânico, no caso. Características dessas crises que podem estar ocorrendo. E você teve acesso aí a 3 dicas que você já pode estar colocando em prática. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse aulão. E semana que vem tem mais, tá bom? Tchau, boa noite!